Trabalhos. Vamos passar a analisar a partir desse momento o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 9.685 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 4.531 para designar de mestre nego velho a passarela do samba. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador autor José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 9.685/2007, de minha autoria, para designar mestre nego velho à passarela do samba. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui esclarecer aos nobres pares que foi criada em torno do presente projeto de lei que designa a passarela do samba de Jundiaí, mestre nego velho. Não tem razão de ser. Afinal, em momento algum, tem no seu escopo a intenção de alterar ou modificar o nome da Avenida Luiz Latorre, conforme foi noticiado pela imprensa escrita. Ocorre que, eventualmente, hoje o carnaval de rua está sendo realizado na Avenida Luiz Latorre. Porém, pode ocorrer de manhã a administração determinando que o carnaval de rua seja realizado em outro lugar qualquer da cidade. E a pretensão do projeto de lei, senhor presidente, é que o lugar designado para as escolas de samba desfilar durante os 3 dias de carnaval, este lugar, sim, continuará sendo a passarela do samba, que por ora o presente projeto de lei presta homenagem ao senhor Ademir da Silva, mestre nego velho, como era assim chamado, aquele a quem, sem dúvida, Jundiaí conhece, sua raça, sua garra e a sua dedicação. Plena durante toda a sua vida ao carnaval de rua de nossa cidade. O parecer jurídico contrário ao projeto de lei, senhor presidente, não pode prosperar apresentando como obstrução o sentido de movimento. A possibilidade, senhores vereadores, de alteração de local não pode constituir argumento de ilegalidade. Então, portanto, senhores vereadores, senhor presidente, chama a atenção aos nobres pares, antes de apresentar seu voto, que verifiquem nesse momento a justificativa do projeto de lei e sua ordem do dia. E com certeza votarão contrário ao parecer jurídico, afinal, está legitimamente claro que a designação não tem o cunho de denominação de avenida ou alteração de qualquer rua ou avenida desta cidade. Seu sentido de movimento por ou para a aprovação do presente projeto de lei, vejamos, estão por analogia um exemplo clássico. A maratona de final de ano em São Paulo tem como identificação ou denominação Corrida de São Silvestre. Portanto, senhores vereadores, senhor presidente, independente do percurso que ao longo de seus 50 anos por várias vezes foi alterado,
ainda mais chamaria a atenção para os nobres pares atentarem para o seguinte: onde que na lei encontra-se o artigo, parágrafo ou inciso que impeça a designação em função de possibilidade da mudança do local ou do lugar? Por isso, insisto aos nobres pares que, antes de votarem, que observem atentamente a justificativa do projeto de lei. Com certeza, votarão contrário ao parecer jurídico por ser questão de justiça. Estas foram as minhas palavras, senhores vereadores, senhor presidente, e pessoas, senhores e senhoras aqui presentes. Quero mais dizer aos senhores, se hoje acontecer aqui nesta casa, referente ao parecer, eu digo mais, quero ir juntamente com a família e também ouvir a família e colocar o nome dele, se for possível, em uma avenida, em outra rua, se for possível. Porque isso foi uma iniciativa deste vereador. Nós temos de responsabilizar do que nós fazemos, com atenção especial, com aquele que prestou um trabalho e um serviço, até alegria, aquelas pessoas que participaram dos carnavais de ruas aqui nesta cidade. É justa essa homenagem. E, portanto, senhor presidente, eu peço de coração, se hoje aconteça o contrário, quero ir à família e falar daquilo que realmente aconteceu aqui nesta casa de lei. Tenha a palavra, senhor vereador. Cláudio Miranda. Vereador Zé Dias, primeiro eu queria dar os parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência de homenagear o Ademir, o Nego Velho. Todo mundo aqui conheceu e é amigo de muitas das pessoas presentes aqui agora. E eu queria sugerir que Vossa Excelência, ao invés de falar que vai conversar com a família sobre o que aconteceu aqui, que Vossa Excelência se dirigisse aos vereadores e fizesse uma solicitação, que eu acho que poderia até ser aceita. Se existe vício de ilegalidade, e Vossa Excelência, na verdade, quer homenagear o Nego Velho. Então, que solicitasse aos vereadores que derrubassem o parecer, porque assim o projeto não é arquivado, ele continua tramitando, mas nem vai ser colocado para votar. Vossa Excelência buscaria um outro próprio para denominar e fazer depois a retirada desse projeto e dar entrada com outro. Porque, pelo que eu entendi, Vossa Excelência quer fazer homenagem ao Ademir e não quer retirar nem que o projeto seja arquivado, para que essa prerrogativa seja sua, de fazer essa homenagem. Então, solicite que os vereadores derrubem nesse sentido, porque é ilegal, mas eles poderiam manter o projeto em tramitação para que Vossa Excelência pudesse depois substituir, retirar esse da entrada com outro, que fosse legal, com uma denominação de um próprio, que fosse pertinente à homenagem. Mas, vereador, eu agradeço suas palavras. Por que eu falei isso daí? Porque no sentido que eu li tudo isso daqui, claro que eu já falei para os senhores vereadores e pedi a gentileza de cada um dos senhores, para que leia a justificativa. Isso, até posso pedir a retirada, como eu li toda aqui a história do companheiro, posso pedir a retirada e conversando com a família o que será melhor, ou mesmo dar continuidade na casa. Então, portanto, senhor vereador, eu acato a sugestão de Vossa Excelência e já falei aqui, já pedi aos seus nobres pares para que analise com carinho especial a esse projeto e possa até fazer a retirada para que nós concluirmos algo mais que possa dar início à homenagem a esta pessoa. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo a parte. Só insistindo, que Vossa Excelência se comprometesse, antes que esse projeto estivesse apto para ser votado, o quanto antes achasse uma forma de homenagear o Nego Velho com outro próprio e retirasse esse projeto depois, durante a sua tramitação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu gostaria de fazer algumas considerações referentes a esse projeto.
Primeiro, parabenizar o vereador Zé Dias, a gente sabe da iniciativa, da competência dele, né? Seria uma justa homenagem ao Nego Velho, uma pessoa que tanto contribuiu para o samba aqui na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, mas dizer, senhor presidente, que tem alguns vícios de legalidades que são insanáveis. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência para eu poder dar uma lida muito rápida no parecer da consultoria jurídica da Casa. Diz o seguinte, olha, parecer, o projeto de lei, em nosso sentir, é ilegal, pois visa de forma oblíqua denominar logradouro público, contrariando o disposto no artigo 216b do Regimento Interno. O 216b do Regimento Interno, ele especifica aqui os próprios públicos, as áreas públicas que passíveis de denominação. Então, traz área pública, exceção às reservadas a equipamentos públicos, né, núcleos habitacionais e próprios públicos, tá certo? Aqui ele diz ainda o seguinte, olha, ainda falta ao projeto dados biográficos do homenageado ou informações a seu respeito. Tá certo? Por fim, tratando-se da redenominação, deverá ser cumprido o disposto no artigo 216c, que traz a questão de não ter denominação. Tá certo? E ele cita a lei ainda, a mudança na lei 4.531 de 95, que autorizou aí o samba, né, que regulamenta a atividade ali do desfile carnavalesco. Dizer que a grande questão é o seguinte, a denominação, ela tem que ser de próprio público, área pública ou conjunto habitacional. A passarela do samba, o samba, ele é realizado em próprio público, ali na rua, como é que chama a rua lá? Na Avenida Luiz Latorre. Portanto, senhor presidente, a passarela do samba é algo fictício. Sendo algo fictício, não existindo, já que o nome ali é Luiz Latorre, não é passível de denominação. Esse é a questão, aí está a questão. Portanto, ou você muda a denominação da Luiz Latorre, ou você muda o regimento interno e a lei orgânica do município. Não é possível por não existir a passarela do samba. No que pese a homenagem ser justíssima, no que pese o Nego Velho ter todo o direito de ser homenageado. Portanto, reconheço a iniciativa do vereador Zé Dias, sei da preocupação dele de homenagear, é uma iniciativa que ele tomou primeiro, eu acho que ele deve dar prosseguimento num outro contexto, na questão de homenagear o Nego Velho, mas, sinceramente, senhor presidente, não vejo de que maneira possa prosperar este projeto. Por essa questão, eu li muito a justificativa, como o vereador Zé Dias recomendou, eu li muito o parecer da consultoria jurídica, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, e não há possibilidade alguma de denominar um próprio público que não existe, um próprio público fictício. Você de uma parte, senhor? Tem a parte, vereador. Somente para fazer algumas observações, que, novamente, para o vereador Cachan, mas isso se dirige a todos os senhores vereadores, que após a questão de ordem que será concedida ao vereador Cachan, eu pediria para que nós não fizéssemos mais intervenções, porque a nossa assessoria legislativa nos informa que, no parecer contrário, somente tem direito à fala o seu autor, o autor do projeto. Justificativa de voto nós não teremos. Então, após a questão de ordem já concedida ao vereador Cachan, eu solicitaria que os senhores vereadores aguardassem por uma outra oportunidade a manifestação. Questão de ordem, vereador Cachan. Eu utilizei a minha fala porque eu vi que os demais vereadores também utilizaram, né? Não vamos fazer que nem a semana passada, que o meu pedido foi revogado e logo em seguida foi aceito, não é isso? Mas eu, como falou em samba, falou em carnaval, tá certo que o meu corpinho não é próprio para isso, mas eu sempre gostei do carnaval, sou carnavalesco nato, e nada mais importante desse projeto, dando o nome de uma pessoa que sempre foi carnavalesco, o Nego Velho, Ademir Silva, não só aqui em Jundiaí, mas em São Paulo, no Vai-Vai, tudo. Mas é um projeto que precisa ter muita atenção. Por exemplo, muda-se o nome da Luiz Latorre hoje para Ademir Silva, Nego Velho. Só que esse ano mesmo, o carnaval já não era para ter mais lá. Era para ser na Avenida dos Ferroviários. Nós não podemos tirar o nome de lá e passar para o Ferroviário, como já teve carnaval na Rua do Rosário,
como já teve carnaval na própria Samuel Martins. Então, você tem que entrar na luta que esse vereador entrou desde 97, de termos um sambódromo, como tem em Bragança, tem as cidades do interior, ainda tem o sambódromo. Porque a pessoa fala assim, mas sambão usa uma vez por ano? Não. Não se usa só no carnaval um espaço para sambódromo. É só ver a cidade de Bragança, tão pertinho da gente, se utiliza para qualquer evento da cidade, para qualquer tipo. Existem as arquibancadas e serve para inúmeras coisas, realizações que a cidade presta durante o ano. Então, realmente, é um nome muito bem lembrado, está de parabéns pelo nome. Mas a Avenida Luiz da Torre não serviria, porque em breve o carnaval, tenho certeza, não vai mais continuar ali. As reclamações saem de demasia, e somente não foi o carnaval para a Avenida Ferroviária. Motivo, parte, instalação elétrica, algumas escolas com os carros altos não dá para passar nos fios que tinham por lá, mas o estudo na cultura ainda está para viabilizar em outra avenida na cidade de Jundiaí. Eu agradeço as palavras, vereador. Eu não estou aqui para denominar aquilo que já foi denominado há anos atrás, e a história de uma pessoa que passou por essa cidade, até prestando um serviço como prefeito desta cidade. Eu não estou aqui para denominar nada que já foi denominado, eu estou denominando o espaço no qual aquele trabalho daqueles 3 dias, referente ao nome do homenageado, Nego Velho. Somente os 3 dias, nós não estamos querendo mudar Luiz da Torre para o nome de Nego Velho, jamais eu farei isso daqui. Não tem essa força e essa responsabilidade para tomar conta disso daí, mas sim, eu acho que eu estou somente homenageando os 3 dias, em nome Nego Velho. Agora, eu quero deixar claro aqui, eu vou dar continuidade nesse trabalho referente ao nome da pessoa que eu estou mencionando aqui. Por quê? Isso foi um nome que chegou até a mim, porque se está aqui, senhor presidente, eu quero um minuto de atenção, se está comigo aqui, a meu poder, essa homenagem, porque me procuraram. Agora, eu quero ir até o fim, junto com a família, seja onde for. Isso eu digo aqui, não vou retirar o projeto, vou deixar a cada um de vocês, dos senhores vereadores, que façam uma análise do projeto e ver qual é o melhor para a cidade e também para o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor, se o senhor puder. Questão de ordem, vereadora Ana. Veja bem, não é regimental, mas aí, infelizmente, o regimento foi quebrado, mas eu até entendo os companheiros vereadores, eu acho que todo mundo está querendo falar alguma coisa, sinto a vereadora Marilena, o vereador Carlão também, e da mesma maneira que o vereador Caxan é carnavalesco, eu também sou. Já desfilei com o Nego Velho uma porção de vezes, ele era da nossa escola, lá da União da Vila, eu desfilei já na Rua do Rosário, na 9 de julho, na 14 de dezembro, na União dos Ferroviários, em todos os lugares. Porém, nós temos, eu acho que um exemplo vivo aqui hoje, na nossa pauta, que é o item 4º. Nós vamos ter de suspender por inconstitucional a execução de uma lei, que também o projeto era importante. Eu queria deixar claro, nada absolutamente contra o nome que o vereador Zé Dias está querendo dar a uma das vias. Acho até que devia pegar um local bem importante, grande, uma avenida, para denominar uma pessoa simples, mas que deu muito de si para a cultura da nossa cidade, porque carnaval realmente é cultura, correto? Então, só que não pode algo itinerante nós denominarmos, isso a lei está clara. Então eu acho que a família do nosso saudoso Nego Velho, que tantas vezes veio a essa Casa de Leis, ela deve ser informada disso, não é, senhor presidente? Se o senhor puder falar para o vereador Zé Dias, que informe o porquê, se esse projeto, se for aprovado, parecer contrário, o porquê foi aprovado, mas que ele, o vereador Zé Dias, vai se empenhar muito de conseguir um lugar digno
para uma pessoa que teve uma dignidade de vida na nossa cidade. Até aí concordo plenamente, que não é nada contrário ao Nego Velho, apenas ao local que é itinerante. É só isso. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Caixã. Realmente, dando continuidade que a minha comadre, Ana Tonelli, comentou, ninguém é contra, não. Acho que o Nego Velho tem que prestar homenagem todo dia para ele, porque uma pessoa fundamental nos eventos carnavalescos, dentro do Clube 28 de Setembro, dentro da comunidade em Jundiaí. Senhor vereador, o senhor deixou bem claro que não seria tirar o nome Luiz da Torre. Por que não dá a pensada, tentar ajudar? Existe a Lijunes, Liga Jundiaense das Escolas de Samba, que é uma liga que poderá, é uma orientação da Vossa Excelência, estão conversando com o pessoal da Lijunes, se fazer com que a Lijunes denomine o nome da Lijunes Ademir Silva, reconhecendo, sendo reconhecido assim, um carnavalesco que foi, principalmente na parte carnavalesca que foi na cidade de Jundiaí. Então, são ideias, né? Caso não dê certo alguma avenida, que o senhor tem toda uma boa intenção de dar o nome na avenida do samba mesmo, que seria o ideal. Mas, como é impossível, fazer com que a Lijunes tenha o nome Lijunes Ademir Silva, alguma coisa assim parecida. Não sei se é uma proposta, mas é um negócio que faz lembrar o nome, sim, do Nego Velho, nosso querido Nego Velho. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. É só complementar as palavras já ditas pela vereadora Ana Tonelli, pelo vereador Caixã, assim como eles. Essa homenagem é justa, justíssima. Infelizmente, nós temos motivos aí que impedem o projeto de prosseguir. Eu acho que a iniciativa sua é muito válida. Eu só queria salientar, semana retrasada, eu estive com a Vera, amiga pessoal do Nego Velho, ela foi da Lijunes, o Marcelo Gastaldo sabe disso, amiga dele também, e ela disse que ele gostaria, o Nego Velho, antes de falecer, comentou com ela, gostaria de ser lembrado, mas não queria fazer, que o meu nome fosse rua, nome de rua, e muito menos de praça. Então, quando Vossa Excelência faz a passarela do samba, justíssima, eu acho que a iniciativa é válida, é louvável, a iniciativa é de Vossa Excelência. Eu sugeriria que fosse indicado para que, quando construíssemos, e acredito até que não vai estar muito longe disso, um sambódromo na cidade, até para atividades culturais, que seja denominado, com um projeto de lei de sua autoria, com o nome do Ademir da Silva Nego Velho. Agradeço as palavras do vereador Carlos. Eu gostaria que os senhores vereadores, que se deixasse, que fosse votado o contrário, para que nós possamos, dentro da tramitação deste projeto na casa, até um acordo entre o vereador Zé Dias, a família e os demais vereadores, para ver a decisão que nós tomarmos, para que pudéssemos, em nome dos 16 vereadores, fazer essa homenagem. Certo? Eu acho que eu estou fazendo algo mais aqui, que realmente tocou no meu coração. E a gente tem mesmo de fazer um trabalho vendo e analisando o passado desta pessoa. Então, portanto, eu peço a colaboração dos senhores vereadores para que esse projeto continue e depois que nós tenhamos condições de analisar melhor a situação entre os vereadores e a casa e também os familiares no qual eles pediram com todo o carinho, com toda a responsabilidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu vou fazer mais uma vez o apelo ao vereador José Dias que nos poupe dessa situação. Olha, hoje eu vim do Santa Gertrudes para cá ouvindo a rádio, o Legislativo tem sido criticado, sabe, com uma veemência na rádio por conta de ações como essa. Eu volto a dizer, ele merece ser homenageado. Mas, senhor presidente, tem alguns projetos que é inconstitucional,
mas é possível nós fazermos uma defesa. Tem projetos que são inconstitucional e não é possível fazer defesa, não tem como fazer defesa deles. E esse projeto é um projeto desse porte, não é verdade? O legislativo, ele vira chacota na imprensa, tá certo? No meio de pessoas um pouco mais informadas, por conta de projetos, por conta de nós denominarmos projetos que não existem. De fato, Passarela do Samba não existe. Nós estamos dando nome, é a mesma coisa de nós darmos nome a linhas aéreas que cruzam o céu de Jundiaí. São coisas desse porte que nós podemos evitar. Eu acho que dá para os vereadores se comprometer com o vereador José Dias em si, chegando num consenso com a família, chegando num consenso com a Liga, ou futuramente, que essa homenagem ao Nego Velho seja feita pelo vereador José Dias. Eu acho que eu pelo menos assumo isso, né, de não se utilizar dessa homenagem, de deixar o vereador Zé Dias prestar essa homenagem, já que a iniciativa é dele, mas nos poupar dessa situação de nós termos que votar esse projeto, porque amanhã sai no jornal, amanhã na rádio, no período da manhã, nós vamos receber críticas, e muitos vereadores aqui vão votar favorável para não desagradar a família, né? Então, se nós chegarmos a essa situação, olha, peço para a família que entenda a posição desse legislativo, né, de reconhecer a justa homenagem para o Nego Velho, mas de também reconhecer que tem determinadas posições referentes à ilegalidade e inconstitucionalidade que essa Câmara, senhor presidente, não pode cometer mais. Senhor presidente, o senhor permite, só para me concluir? Permito sim, vereador Zé Dias. As palavras do vereador. Senhor vereador, presta bem atenção. Vereador José Dias, somente gostaria de solicitar a Vossa Excelência que se dirigisse à mesa e não ao vereador específico. Não, é o que eu pedi para o senhor, senhor presidente. Ah, tá ok. Com todo o carinho, eu sei que a Vossa Excelência é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e o carinho. Portanto, senhor presidente, posso concluir minhas palavras? Deve, vereador. O meu assunto. Vereador, tudo aconteceu, como antes também, que eu coloquei nessa casa aqui alguns projetos de lei de denominação de travessas de rua do núcleo de submoradia, ou de moradias. Também passei por momentos difíceis. Eu estou fazendo um trabalho, eu sei da situação de cada um dos senhores, mas eu estou aqui homenageando, e claro que, como o senhor falou, uma pessoa simples, humilde, né? E como tem aquele povo lá também, no qual a gente fez esse projeto, para ajudar a situação de uma igualdade nesta cidade. Eles têm uma responsabilidade, no qual nós temos também, que muitos têm seus endereços, muitos têm seus privilégios, enquanto aqueles não têm, senhor vereador. Então, portanto, eu não faço aqui para virar chacota de imprensa. Eu faço aqui, se a imprensa chegar em mim e falar, Zé Dias, Vossa Excelência, você é errado por isso, eu peço desculpa. Tenho essa sensibilidade, essa humildade para fazer isso. Porque hoje eu estou aqui representando a sociedade jundiaiense. Então, portanto, eu não estou aqui para ser o melhor da casa, o melhor que tem boas ideias, isso, aquilo, não. Eu estou apenas fazendo aquilo que realmente cabe dentro daquilo que eu tive a vontade, no qual a família me procurou. Eu agradeço, senhores vereadores, senhor presidente, pela colaboração, e espero que cada um dos senhores analisa e o melhor a fazer neste momento. Pela ordem. Eu agradeço, vereador Zé Dias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Cláudio Miranda. É rápido, eu sei que Vossa Excelência, o tempo já passou muito, mas eu quero registrar. O vereador Zé Dias, de origem humilde, representando uma região, toda a cidade, mas especialmente uma região humilde, eu quero me penitenciar aqui publicamente, porque quando o vereador Zé Dias apresentou aqueles projetos de denominação de vielas, daquelas travessas, eu inicialmente fui radicalmente contra, mas depois, ouvindo a argumentação, essa questão da correspondência e tudo mais, realmente eu me dobrei e sempre aprovei. Então, realmente, o vereador Zé Dias tem trazido uma contribuição grande à casa. Agora, nesse caso específico, o projeto realmente não pode prosperar. Então, eu também quero juntar as minhas palavras às palavras do vereador Adilson Rosa, solicitando que ele tenha bom senso de retirar e depois apresente uma outra homenagem mais adequada. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori.
sabe, se demorar um pouco mais que um ano, o Zé Dias já não seja prefeito da cidade e possa até como prefeito estar homenageando o Nego Velho. A gente também apela para o senhor também analisar a situação dessa casa, vereador Zé Dias. Questão de ordem. Compreendendo todo o empenho do senhor, a firmeza que defende o projeto, mas também está colocando uma situação difícil de todos. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixão. Eu acredito que o nobre vereador, o companheiro Zé Dias, com toda a sua inteligência, toda a sua humildade, ele vai retirar esse projeto e para também não colocar o nome do Ademir Silva, o nome do Nego Velho, em uma situação delicada. Tenho certeza que ele vai retirar. Podemos, os 16, pensar junto com o José Dias, num projeto bom para que o Nego Velho ganhe, sim, o nome em uma das avenidas, alguma das ruas da cidade de Jundiaí, que ele tão bem merece. Vereador Zé Antônio Caixão, acato a questão de ordem de Vossa Excelência e também reitero aqui os pedidos feitos, no sentido de que, se caso nós aprovemos, vereador Zé Dias, esse projeto, nós teremos o contratempo de criar a expectativa para a família de que a denominação será feita, enquanto, judicialmente, nós poderemos ser questionados com relação à legalidade da aprovação aqui do projeto de lei. De modo que eu também venho pedir a Vossa Excelência que, com este sorriso bonito, repense a oportunidade de mudar o projeto, de retirar para que um outro próprio público possa ser denominado de Nego Velho, e não especificamente essa passarela transitória. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer, com certeza o vereador veio para esta casa, até um representante da população, para que nós possamos mesmo fazer um trabalho junto aos vereadores. E eu posso até fazer a retirada desse projeto com condições, retirando hoje e dando entrada amanhã, junto com os familiares, num determinado lugar, isso os familiares desejarem. Certo, senhor presidente? Isso eu vou fazer isso de uma forma, porque é entregue a mim toda essa responsabilidade dos familiares, eu faço questão de dar prosseguimento neste assunto. Então, portanto, faço a retirada do projeto hoje, e hoje mesmo estou procurando localizar a família para que nós possamos dar entrada no projeto em nome de rua ou mesmo avenida, até que nós estudamos a forma que nós podemos dar essa glória ao saudoso Nego Velho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, apenas para cumprimentar o vereador Zé Dias e dizer que nós temos aqui uma das parentes do nosso saudoso Nego Velho, que é a nossa querida amiga, assessora da vereadora Marilena Negro, a Cidinha, que é uma das parentes do Nego Velho. Tenho certeza absoluta que ela vai entender o posicionamento desta casa e levará para os demais familiares. Obrigado, senhor presidente. O requerimento, vamos votar, então, o requerimento ao plenário de número 862, de autoria do vereador José Dias, de retirada do projeto de lei de número 9.685. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o requerimento de número 862 está aprovado. O projeto está retirado. Vamos passar à análise do próximo item da ordem do dia, que é a proposta de emenda à lei orgânica do município de Jundiaí, de número 86/2007, de autoria da mesa, que veda indenizar o vereador por convocação de sessão extraordinária. Votação em segundo turno. Em discussão. Em votação.
José Dias, falta o voto de Vossa Excelência. Com 16 votos pela aprovação, a proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Jundiaí, que extingue a indenização ao vereador por convocação de sessão extraordinária, está aprovada por esta Casa de Leis. O próximo item da ordem do dia é o projeto de decreto legislativo de número 1165 de 2007, de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei 6.403 de 2004, que exige divulgação prévia do reajuste de tarifas de serviços públicos. O projeto está em discussão, em votação. Com 15 votos pela aprovação e a presidência que não vota, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Vamos passar agora pelo próximo artigo, o quinto item da ordem do dia, são os projetos de lei de denominação. Em discussão. Em votação. Com 15 votos pela aprovação, essa presidência que não vota, os projetos de lei de denominação estão aprovados. Temos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 8.353, que altera... Já votamos englobadamente, não há necessidade de se votar novamente. Vamos passar, então, à análise do item 6 da ordem do dia, que é a moção de número 141 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, de apelo ao governo do Estado por instalação de delegacia especial do idoso em nossa cidade. A moção está em discussão, com a palavra sua autora, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a iniciativa desta moção de apelo ao governo do Estado por instalação de delegacia especial do idoso em nossa cidade, eu acredito venha de encontro a uma demanda da nossa cidade para criar um local adequado para o recebimento de idosos que possam estar vitimizados, seja por violência doméstica ou outro tipo de violência em nossa cidade. Nós tivemos a experiência de uma delegacia na nossa cidade, mas isso ocorreu antes do Estatuto do Idoso, antes mesmo de termos assegurado alguns direitos constitucionais mesmo aos idosos. Então, dessa forma, quando nos deparamos com a notícia de uma ação da Secretaria de Segurança Pública, de que estará implantando secretarias por todo o interior do Estado de São Paulo, nós entendemos que caberia um apelo desta Casa, dos senhores vereadores, para tentar ver se a Secretaria de Segurança Pública reavalia os critérios com que ela estabeleceu a implantação dessas delegacias, para que a gente possa ter em nosso município, e para isso nós oferecemos alguns dados. Considerando o artigo 2º do Estatuto do Idoso, que preconiza que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Considerando a recente matéria publicada no jornal Bom Dia, onde consta que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo implantará delegacias especializadas para idosos em diversas cidades de nosso Estado, considerando que as estatísticas populacionais da Fundação, do SEAD, de 2005, apontam que em Jundiaí os idosos correspondem a 11,54% do total da população, que é um índice maior do que em todo o contingente existente no Estado de São Paulo, que é 9,57%. Considerando que o índice de envelhecimento da população também é maior em nossa cidade, 53,52%, do que na região, que é 39,55%, e também no Estado, 39,17%. Considerando esses dados e as informações de que em nosso município as ocorrências registradas com mais frequência estão relacionadas ao abandono e maus tratos provocados muitas vezes pelos próprios familiares e que nem sempre recorrem à Delegacia da Mulher ou à Promotoria de Justiça. Considerando que nossa cidade comportaria perfeitamente uma delegacia especial para o idoso, acolhendo diretamente as referidas pessoas que fossem vitimadas, transformando-se assim num órgão qualificado a não apenas prestar assistência, mas concentrar informações que possibilitem a implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e assistência aos idosos. Desta forma, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do soberano plenário, esta moção de apelo ao governo do Estado por instalação de Delegacia Especial do Idoso em nossa cidade, dando-se ciência desta deliberação ao senhor governador. Peço a compreensão dos senhores vereadores que apoiem esta iniciativa e aproveito esta oportunidade para convidar, se me permite, senhor presidente, os membros da Comissão de Defesa da Criança, do Idoso e do portador de deficiência, que foi solicitado a mim uma reunião há 2 semanas com representantes do Conselho do Idoso. Eu não havia sido explicitado que era com a comissão, foi pedido uma agenda com a vereadora. Ao fazer a confirmação, foi pedido que também fosse estendido aos demais vereadores. Então, fica aqui registrado o convite para amanhã, dia 21, às 15 horas, aqui no plenarinho, estarmos com o Conselho do Idoso. Eles devem ter uma pauta que eu desconheço, mas esta certamente será uma pauta para que eles também saibam que esta casa, ao aprovar essa iniciativa, também se junte e, quem sabe, consigamos aqui sensibilizar a Secretaria de Segurança Pública para o nosso município. Eram essas nossas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, moção número 141 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, apelo ao governo do Estado para instalação da Delegacia Especial do Idoso em nossa cidade. O apelo da nobre vereadora, senhor presidente, é o apelo deste vereador. Acredito ser o apelo de todos nesta casa. Quando falamos a palavra idoso, de imediato nos remete a vários adjetivos: vida longa, vivência, experiência, história de vida, doação, amor, trabalho, dever cumprido. Enfim, uma infinidade de adjetivos que poderíamos ficar horas aplicando a este que podemos chamar de a melhor idade. Mas, infelizmente, para muitos, deixa de ser a melhor idade para ser a pior. São as mais cruéis injustiças que estão em nosso dia a dia. Maltratos, absurdos da sociedade para com aqueles que contribuíram uma vida por nós. E temos obrigação de ter paciência, a mesma que eles tiveram quando éramos bebês, crianças, adolescentes. É triste estarmos aqui pedindo uma delegacia especial para o idoso,
Como é triste também uma delegacia da mulher. Mas o que podemos fazer de diferente por eles? Senão um canal exclusivo para que eles possam se expressar, se manifestar, se defender, denunciar. Acredito que com esta delegacia, muitos covardes pensarão 2 vezes antes de chacotar, antes de maltratar um idoso. A vereadora Marilena está de parabéns. São iniciativas como essa que faz do nosso mundo um mundo melhor. Parabéns pela iniciativa, vereadora. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de número 141, de apelo ao governo do Estado por instalação de delegacia especial do idoso em nossa cidade. Queria aqui fazer minhas as palavras ditas anteriormente pela autora da moção e pelo vereador que me antecedeu, nos 2 sentidos. Mas, principalmente, queria lamentar também, assim como fez aqui o vereador Adilson Rosa, em que ponto a nossa sociedade está chegando, quando nós temos que estar criando delegacia para acolher pessoas agredidas normalmente no seio da própria família, pessoas de idade. A gente vê o que acontece na nossa sociedade. A gente vê os chamamentos que todas as religiões têm feito, num sentido de retomarmos o conceito de família. O núcleo familiar precisa ser restabelecido. Nós temos, e hoje, escutava uma entrevista do médico e superintendente hoje do São Paulo Futebol Clube no México, onde ele foi questionado como tinha sido recebido o time do São Paulo numa cidade chamada Águas Calientes, onde o São Paulo irá enfrentar o Necaxa. Sou corintiano, vou deixar isso muito claro. Torcerei pelo Necaxa, porque sou o Necaxa desde pequeno. E ele dizia que haviam sido recebidos muito bem, que os torcedores de lá são torcedores fanáticos, mas que respeitam os artistas da bola do time adversário. E nós aqui não respeitamos nem pai, nem mãe, nem filhos. Que dirá o que acontece em outras plagas? Se nós não reagirmos enquanto sociedade, enquanto poder constituído, enquanto pessoas que pensam, que têm uma atuação perante a sociedade, para tentar mudar essa situação, nós vamos continuar tendo que dar os parabéns por algo tão triste como esse. Mas votaremos favoravelmente, porque, infelizmente, a realidade do Brasil, e a gente não está vendo perspectiva de mudança, nos leva a isso. Quando nós começamos a aceitar alguns fatos como normais, como o caso da última barbárie, não da última, mas uma das últimas, mas uma das mais terríveis barbáries que nós assistimos no nosso país, que é o caso do menino que foi arrastado no Rio de Janeiro para fora do carro. Quando a nossa sociedade está perdendo o poder da indignação, o poder da reação,
quando a gente vê a nossa sociedade se voltar contra um presidente que vem nos visitar, mas não se voltar contra a estrutura que está degringolando o nosso país, é muito triste. O poder de mobilização tem que ser retomado no sentido do bem, para que a gente não continue tendo que fazer apelo para que se crie delegacia do idoso, delegacia da criança, delegacia da mulher, delegacia do homem, delegacia de não sei mais o quê, delegacia. Senhoras e senhores vereadores, são essas as minhas palavras. Senhor vereador, como não encerrou ainda, se o senhor Tem me uma permite, parte, vereadora é bem Natalena. rapidinho uma parte, isso sem contar, não é? Quer dizer, a mudança da legislação que o senhor tanto fala, que de repente, pequenos furtos, mas são furtos, são roubos, não é? E a gente presencia isso. Então, lá vai o PM, lá vai a Guarda Municipal, toda solícita, botando às vezes em risco, não é? A vida, prende o ladrão que roube uma agulha ou roube 1 milhão, é um ladrão, não é isso? E de repente ele sai da delegacia, ele, o ladrão, antes mesmo do PM que está lavrando a ocorrência. Infelizmente, vereador, o senhor tem razão, há que se mudar muita coisa, concordo, eu acho necessária a vinda, eu já comentei com a vereadora, a autora, a vereadora Marilena, mas realmente há que se mudar também e principalmente a nossa legislação. Obrigado, vereador. Obrigado, senhora vereadora, pela excelente parte. Senhor presidente, 30 segundos apenas para encerrar, apenas para passar um dado que escutei também estarrecedor de outra coisa que nós precisamos tomar uma ciência na nossa sociedade. Mais de 40% das mortes no trânsito, causadas nos acidentes do trânsito, foram por motoristas alcoolizados. Mais de 40% das vidas humanas perdidas no nosso país, no estado de São Paulo, em acidentes de trânsito causadas por pessoas alcoolizadas. E nós não nos mexemos. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Com a Questão palavra, de ordem, senhor presidente. questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até meia hora, se necessário, visto que o último pedido foi de 2 horas, encerram-se agora, às 13, para que nós possamos continuar normalmente os nossos trabalhos e, posteriormente, votar até os requerimentos. Vereador Carlão Kubitsa, não há possibilidade de nós votarmos essa prorrogação? Não, por 2 é o tempo máximo? Porque já havia sido pedido pelo vereador Julião, inclusive aprovado por esse plenário. Infelizmente, nós não teremos oportunidade de prorrogar mais a sessão, vereador Carlão Kubitsa. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhoras e senhoras vereadoras, e só para dar continuidade ao que o meu antecessor disse, é uma pena que nós não tenhamos uma legislação tão dura, tão rígida, né, que também nos proporcione algumas ações do Legislativo nesse sentido da coibição do álcool, quando a gente faz projetos do fecha-bar e a gente espera algum retorno e nada é feito. De qualquer forma, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de pedir a colaboração da doutora Silvana, se ela pudesse, até depois da votação da moção, fazer a discussão, a complementação das suas considerações, porque nós vamos... vai cair a sessão, e eu gostaria de ver essa moção aprovada, e não haveria tempo. E depois a vereadora poderia fazer as considerações após a votação. Uma justificativa de voto, se for o caso. Eu agradeceria muito se o presidente encaminhasse assim. Senhora vereadora doutora Silvana, a vereadora Marilena pede uma gentileza. A senhora tem o direito da sua fala, e se caso queira terminá-la, a senhora pode terminar. Mas para que não caia a sessão,
nós não falaríamos mais da moção, votaríamos a moção e, posteriormente, a senhora poderia, inclusive, justificar o voto. Sem dúvida. Questão de ordem, presidente. Eu farei isso até por consideração. A vereadora Marilena Negro, eu farei essa... Questão de ordem. Pois não. Questão de ordem, vereador Tico. Então, a gente poderia fazer um acordo dos requerimentos também, de ninguém falar nos requerimentos para que não caia a sessão. Não há tempo, vereador Tico, esse é o problema. Inclusive, se nós não votarmos agora, não haverá tempo nem para a votação. Eu me coloco favorável à solicitação e, posteriormente, eu farei as minhas colocações. Agradeço, vereadora doutora Silvana. Em votação. (14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e essa presença que não vota, a moção está aprovada. Para a justificativa de voto, a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Vereadora doutora Silvana, eu irei conceder para que a senhora fale da tribuna em uma questão de ordem, pois não há justificativa de voto na moção. A senhora tem a palavra. Pois não, se todos aceitarem. Então, na questão de ordem. Na verdade, eu entendo que a maior violência contra o idoso ainda é o preconceito. As pessoas não entendem o que é o envelhecer. Não conseguem compreender que o idoso tem, com o passar do tempo, a perda auditiva, a perda cognitiva, a perda de memória recente. As pessoas não conseguem entender que, com o passar do tempo, todos nós envelhecemos. Todos nós. Quando não temos essa dádiva de envelhecer, é porque nos fomos, morremos antes de poder envelhecer. Porque envelhecer nesse país, nas condições que esse país dá para o idoso, é uma dádiva divina. E eu digo que é uma dádiva envelhecer, porque quando a gente olha para a maioria dos idosos desse país, nós podemos observar que não existem estruturas para acolher esses idosos. Não existe estrutura hospitalar para acolher o idoso. Não existe estrutura nos ambulatórios de geriatria para acolher o idoso. Nós não temos o acolhimento do idoso no sentido de melhorar os seus salários de aposentadoria, para que ele possa comprar os seus remédios. E quanto que ele gasta com o lobby dos laboratórios, do valor enorme dos remédios desse país. A gente fica muito triste quando o idoso vem para consultar no posto de saúde, sem um acompanhamento da família, e ele sequer sabe se comunicar com o médico. Ele sequer consegue falar com o médico. Ele sequer consegue andar. Mas ele vem sozinho para o posto de saúde. Porque a família, a partir do momento que o idoso se torna inativo, é colocado à parte da sociedade. E a gente esquece, nesse país, que existe uma população enorme de idosos, que são a estrutura familiar, que com os seus salários pequenos é que mantém a família, porque a maioria das nossas famílias brasileiras tem desempregados. E é esse salário pequeno do idoso, do aposentado, que mantém e alimenta a sua família. Mas a gente não tem olhos para isso. A gente, a todo momento, a gente esquece que o idoso foi jovem. Nessa cultura brasileira, do culto ao corpo, dessa cultura brasileira, do ser, do ter e não do ser, desse consumismo desenfreado, a gente esquece do idoso. A gente simplesmente coloca o idoso no local que a gente colocaria tudo que a gente tem de velho, tudo que não presta mais. Esquecendo que foi esse idoso que construiu essa cidade,
que com o seu trabalho, com o seu suor, fez com que essa cidade tivesse qualidade de vida. Fez com que essa cidade se transformasse na 8ª economia do Estado. A gente esquece que o idoso é que nos deu o nosso exemplo. A gente esquece que o idoso construiu a nossa história de vida. Nós esquecemos dos nossos pais, nós esquecemos dos nossos avós, nós esquecemos muitas vezes de dar sequer alguns minutos de atenção para conhecer as nossas histórias de vida. Porque é isso que eles vão nos contar. História de quando eles eram crianças, que a gente não se lembra, mas eles se lembram muito bem. Porque a memória tardia deles está muito boa. Nós esquecemos que o idoso é um ser humano como outro qualquer, com dificuldades, com muitas dependências, mas a gente esquece, porque a gente acha que nunca vai envelhecer. Porque a gente esquece que o futuro, a nós reservado, também será ser um idoso. E se Deus quiser, todos nós iremos chegar na terceira idade. Se Deus quiser. Mas que nós tenhamos pulso para começarmos a estruturar esse Brasil para receber a quantidade enorme de pessoas na terceira idade que nós teremos daqui a 10, 15 anos. Que nós tenhamos nesse Brasil uma população enorme de pessoas na ativa para compensar os inativos. Que nós tenhamos nesse Brasil pulso forte do governo federal para diminuir valor de medicamento. Que a gente tenha na nossa cidade ambulatório de geriatria, que a gente tenha na nossa cidade a capacidade para acolher cada pessoa idosa da nossa comunidade. Porque a violência não é só preconceito. A violência também todos nós praticamos quando simplesmente não nos sensibilizamos com o que acontece com os idosos e lavamos nossas mãos. Essa é a maior violência que nós podemos praticar contra os idosos. Sem dúvida, a delegacia vai ajudar, e muito, porque eu já dizia na sessão anterior, quando o nobre vereador Adilson Rosa falava sobre o Disque Violência Mulher, e eu disse, nós deveríamos de ter aqui um Disque Violência Doméstica, porque a violência não acontece só contra a mulher, mas contra o idoso, contra a criança, contra o adolescente. Então, que nós venhamos a começar a pensar sobre tudo isso, para que possamos realmente ter uma sociedade transformada, mudada no seu seio, onde a família seja respeitada, a família que é a célula máter da sociedade. Porque assim, quem sabe, um dia a gente não vai olhar o jornal e se entristecer. Quem sabe um dia, presidente, o senhor que nesse momento está aqui me ouvindo atentamente, a gente não vai ficar triste, como vi minha filha ontem, aos prantos, quando soube que o amigo dela da escola tinha sido sequestrado. Talvez a gente mude esse país um dia. Talvez a gente mude esse país. Porque do jeito que está, e da maneira como está acontecendo, que parece uma guerra civil, o Rio de Janeiro, em que até a violência acaba vindo para a nossa cidade, uma cidade provinciana, que dormíamos de portas abertas. Talvez isso acabe um dia, se a gente se mobilizar, se a gente conseguir mudar alguma coisa dentro da gente e na nossa família. Senhor presidente, senhores vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlos. Eu queria já, em primeira mão, dispensar o uso da palavra no grande expediente e fazer um apelo aqui, nessa questão de ordem, ao senhor prefeito,
nós já estamos no dia 20 e o servidor público continua sem saber quanto vai ter de reajuste, se é que vai vir. E lembrar que essa semana tive com um grupo de servidores preocupados com a questão, que me procuraram, dizendo que estiveram no Multimoda Center quando da campanha eleitoral do senhor prefeito, e ele disse naquela ocasião que ia respeitar as datas bases, e não é isso que nós estamos vendo. Então, pelo menos repasse a infração, e o pedido que eu faço é para que mande logo, porque a folha de pagamento fecha agora, essa semana, e de preferência retroativo a fevereiro, para cumprir e honrar os compromissos de campanha do senhor prefeito Ari Fossa. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Também vou abrir mão da palavra no grande expediente, mas só gostaria, senhor presidente, de fazer uma consideração, já que não fiz até agora, até como membro da SEI da Saúde, né, não quis atrapalhar a discussão do projeto na vez passada, né, anteriormente, mas como membro não posso deixar de fazer uma consideração, já que me sinto também, né, aí atingido com as colocações. Então, senhor presidente, dizer que a gente tem ouvido nessa casa a frase SEI chapa branca, ou SEI da base aliada, e dizer ao presidente e aos nobres pares que a mim não fere qualquer adjetivo, não fere porque sou consciente da seriedade do nosso trabalho à frente da SEI da Saúde, porque sou consciente do resultado final deste trabalho. Esta comissão apontará, sim, tenho certeza disso, senhor presidente, tudo o que deverá ser apontado para que a saúde funcione como deve funcionar. Portanto, podem chamar como acharem melhor, mas quero deixar claro que em meu mandato só tem um lado, é o lado do cidadão, é o lado da comunidade, é o lado do povo da nossa cidade. Deixar isso claro, porque encaro, senhor presidente, com muita seriedade esse trabalho que nós temos realizado. Eu tenho faltado da minha faculdade alguns dias para poder me dedicar integralmente aos levantamentos propostos pela SEI, né? Tenho visto a doutora Silvana, tenho visto o doutor Cláudio Miranda se empenharem, o doutor Cláudio em especial, desmarcando atendimentos no consultório dele para que ele possa fazer as visitas, e tenho visto, por parte de todos os vereadores dessa casa, aí o comprometimento com a questão da saúde, seja aqui nas falas, através da tribuna, através de requerimentos, através aí de encaminhamentos, de acompanhamentos, como o caso da saúde, aí, da Casa de Saúde, que foi feito por todos os vereadores na sessão passada. Portanto, não podia deixar de me manifestar. Eu vejo com muita clareza e seriedade que a população espera um resultado dessa comissão. E só para encerrar, presidente, reformular e reafirmar que o lado que eu me encontro é o lado da população, o lado do usuário da saúde, não é o lado da situação, o lado da oposição, no que pese, né, aqui na casa, no trabalho do dia a dia, nós termos essa divisão. Todos os vereadores aqui têm compromisso com a cidade de Jundiaí, com o povo de Jundiaí. Portanto, vamos fazer a nossa parte e o senhor pode ficar certo disso. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Pois não, cavaleiro sempre é cavaleiro. Obrigado, vereador. Questão de ordem, vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, eu, como não vou fazer uso da palavra, também desde já eu dispenso a minha fala no pequeno expediente. Eu gostaria de deixar registrado aqui meus cumprimentos à nossa gloriosa Guarda Municipal, e o faço através dos GMs Abramo e o Gomes, que era o motorista na ocasião, e o grupo de apoio, o Daniel, o Vaz, o Silvio, o Lacerda, o Inácio e o Stephanie. No último sábado, às 16h40, na Olavo Guimarães, pouquinho antes do supermercado Rússia, onde tem um farol, esquina com a Moreira César, minha filha vinha com o golzinho na mão certa, e de repente aparece um doido com um ômega, um veículo possante, bateu no carro dela, jogou para o lado, interceptou a frente, e por sorte, nada é sorte, tudo eu acho que é a mão de Deus, literalmente, o anjo da guarda estava do lado dela. Era uma viatura com o soldado Abramo e o soldado Gomes na direção. Quando eles perceberam e sequer sabiam quem era motorista do Gol, ele saiu em perseguição porque a pessoa fugiu.
ligou o giroflex e acionou a sirene. Sem respeitar a viatura da guarda, ele saiu em desabalada velocidade, passando em farol fechado, inclusive na esquina aí da Rua Vigário, também acabou abalroando um outro veículo que não tinha nada a ver com a situação, e ele só foi parado de frente, vamos aqui fazendo uns comerciais gratuitos, a Padaria Primavera, a antiga Padaria Primavera, aí na Rua da Estação. Então foi um grande susto que a gente passou, uma pessoa irresponsável, inclusive estava com seu filhinho de uns 5 anos dentro do carro, e há suspeita de que ele estava embriagado. Nós ficamos, porque houve o envolvimento de uma viatura oficial, nós ficamos lá no primeiro DP, até às 9 da noite, para podermos fazer toda a documentação necessária, e ele foi encaminhado ao São Vicente para exame de dosagem alcoólica. Tudo indica que ele estava alcoolizado. Agora, pasmem senhores, pasmem senhoras, a profissão dele é carreteiro nas estradas, imagine. Então, quero aqui de público deixar um agradecimento aos guardas municipais que ficaram conosco até o finalzinho da noite para acabar os trabalhos. Agradeço então, do fundo do coração, irei fazer um ofício para o nosso comandante, o coronel PM aposentado, o Jovair, e também ao nosso prefeito Ari Fossi. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Caxã. Eu também, como não vou falar no grande expediente, gostaria que anotasse isso daí. Eu somente gostaria de deixar aqui, recebi um telefonema agora de uns moradores do bairro da Vila Esperança, e acredito eu que depois de muito tempo, algumas coisas assim parecidas, mas começaram as obras das submoradias. Uma parte já foi entregue há quase 2 anos já, e agora os demais apartamentos, a partir de hoje, começaram já a limpeza, tudo. Eu acredito que em breve também a submoradia encerra-se por lá, fazendo com que os moradores da Vila Esperança morem em casas dignas de um ser humano morar. Não é isso? O Marcelo Gastaldo, nosso companheiro, ele que foi da Engenharia Fumas, na época das primeiras casas ali, tirando as submoradias do local, e hoje começaram já a limpeza do local para que comece a implantação dos apartamentos àquelas pessoas carentes que estão aguardando há muito tempo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Eu também gostaria de dispensar a palavra, mas antes só agradecer, congratular o bispo Dom Gil Antônio Moreira, que ontem esteve em nossa paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e São José, que ontem foi o dia de São José, e o bispo esteve celebrando a missa lá, juntamente com o padre Zé Carlos, e também toda a comunidade que participou em peso da missa de ontem, em dia de louvor a São José. Está dado o recado aqui, um abraço ao Dom Gil, e muito obrigado por nos prestigiar em nosso bairro também. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereadora doutora Silvana. Eu queria dispensar a minha palavra do grande expediente. Solicito aos senhores vereadores Questão que... de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Vou dispensar minha fala, presidente, e gostaria, se o senhor me permitisse, um segundo, com certeza. Eu quero aqui agradecer o vereador de Várzea Paulista, nosso companheiro Sulinar, uma pessoa simples e batalhadora na cidade de Várzea Paulista. E quero dizer também à população de Várzea Paulista e Jundiaí que a maior conquista que os moradores, que a pavimentação asfáltica e galerias da rua Vera Cruz, na Vila Real e Votorucaia, foi uma parceria do vereador Zé Dias, Sulinar de Várzea Paulista, e também dos prefeitos Ari Fossen e do nosso companheiro Eduardo Pereira de Várzea Paulista. Parabéns, Várzea Paulista, pelos 42 anos de existências. Esses são os votos do vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Também queria dispensar o uso da palavra no grande expediente e consolidar com essa boa notícia do vereador Caxã aos moradores da Vila Esperança, que há tempo guarda essa segunda fase da construção das moradias.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, também gostaria de pedir a dispensa do uso da fala no grande expediente. Dispensada a palavra do vereador Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. É só para pedir a dispensa do uso da palavra no grande expediente, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, também gostaria de pedir a dispensa da minha fala. Não havendo inscritos para a utilização do grande expediente, eu solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da presente sessão. (15 vereadores presentes, um vereador ausente). A sessão está encerrada.